O tema de nossa mensagem de hoje é a experiência na vida do Espírito de Deus. Nós estamos continuando a mensagem da manhã, mensagem que nós demos início, na verdade, há 2 domingos atrás, com uma introdução falando a respeito da pessoa do Espírito Santo. Nós estamos na série Identidade 2023. Temos nos aprofundado neste tema, buscando entendermos e compreendermos esta experiência das nossas vidas imersas na vida do Espírito de Deus. Nós dividimos então esta reflexão em 3 partes, a fim de que nós possamos compreender melhor todas as implicações, o significado prático de vivermos imersos na vida do Espírito. Primeira parte deste estudo, nós fizemos hoje pela manhã, com o tema O Espírito pneumatiza nossas vidas. Agora à noite nós vamos falar então que o Espírito nos liberta da lei de Moisés. E nos próximos 2 domingos nós vamos falar, que são as últimas partes deste estudo, que o Espírito nos torna uma comunidade de crentes. Então este tema final eu dividi em 2 mensagens. Então, vamos realmente entrar aqui no nosso tema de hoje. O segundo significado prático, em nossas vidas, uma vez imersos na vida do Espírito Santo. E que gera em nós implicações profundas, uma vez que agora somos guiados e dirigidos pelo Espírito de Deus. Então nós vamos falar deste acontecimento, onde ele então nos liberta da lei de Moisés. Viver imerso na vida do Espírito é viver a liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz da sua forma mais plena. Então, em Cristo, o Espírito nos liberta da lei de Moisés. Mas nós vamos hoje perceber que a implicação disto é maior e se estende além daquilo que nós entendemos da lei de Moisés. A Bíblia fala claramente, em diversas passagens, que em Cristo somos justificados pela fé, e não mais pelo cumprimento da lei de Moisés. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 22 ao 25, diz assim: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Amém? Então nós vamos ler novamente agora este texto, mas agora eu vou destacando algumas partes dele, a fim de te ajudar a compreender a verdade de que ao sermos imersos na vida do Espírito, fomos libertados da lei dada por Moisés. Eu não vou entrar aqui hoje no contexto desta carta, para que eu possa ganhar um pouco de tempo. Você pode depois buscar estudar o contexto da carta que foi escrita. Eu quero que você mergulhe comigo agora nestes versos do apóstolo Paulo. Ele está escrevendo aos irmãos da Galácia, desta região, por isso que a carta chama-se aos Gálatas, e ele está tratando desta questão da lei e da liberdade do Espírito, dessa experiência que agora é pela fé. Então veja só, vamos olhar agora parte a parte, verso 22.
Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. O que ele está dizendo é que a lei aprisionou toda a humanidade no pecado. Aí ele vai dizer o quê? A fim de que a promessa... Qual promessa? Ele está se referindo à promessa que foi dada a Abraão. Quando Deus disse, né, para Abraão: por meio de você, Abraão, abençoarei todas as famílias da terra. Então, Paulo está dizendo que a Escritura, e ele está se referindo então a toda a lei, todo o conteúdo de Moisés, encerrou tudo debaixo do pecado, aprisionou toda a humanidade debaixo do pecado. A fim de que aquela promessa então que foi dada a Abraão, isto é, de que Deus abençoaria todos os povos, todas as famílias da terra, se cumprisse. Aí ele vai então a começar a apontar para isso. Aí ele vai dizer então, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, então a promessa se cumpre em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. A promessa é pela fé em Cristo, e ela então fosse agora entregue a todos aqueles que creem. Então ele está incluindo agora também os irmãos que estão lendo aquela carta, está incluindo a nós agora, que também cremos nessa verdade. Por meio de Jesus, todas as famílias da terra são abençoadas com a justificação por meio da fé, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus, então a promessa vem pela fé em Jesus, fosse agora dada àqueles que creem. Então nós recebemos esta promessa, somos abençoados a partir do momento que nós então cremos em Jesus Cristo. Agora veja o que ele vai dizer no verso 23. Antes que viesse esta fé, isto é, a fé em Jesus Cristo, então antes que Jesus se manifestasse e nós pudéssemos então crer e viver pela fé, ele está dizendo, estávamos sob a custódia da lei. Custódia significa que você estava guardado pela lei, você estava protegido pela lei. A lei de Moisés até então impedia, vamos dizer assim, que o ser humano pudesse se tornar pecaminoso, maligno, mas ela não tratava do interior do homem, ela estava impedindo que aquele pecado interior viesse à tona. Então o homem não mata, não faça isso, não faça aquilo. Toda aquela lei tinha o fim de proteger, para que o pecado que está no interior não levasse o homem a viver de uma forma maligna, a viver em pecado. Então a lei, ela tentava frear tudo isso, ao mesmo tempo que ela está apontando para Cristo. Ele está dizendo então, antes que viesse esta fé em Jesus, estávamos sob essa custódia, guardados, protegidos pela lei, nela encerrados, isto é, nós estávamos aprisionados nela, é isso que ele está dizendo, até, então chegou um momento na história, esse até está mostrando que chega um momento, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Então, nós estamos guardados na lei, isto é, para nós não vivermos e deixarmos o pecado nos levar a nos tornarmos malignos a ponto de matarmos aos outros, viver no adultério, e tudo aquilo que a lei ia estabelecendo, né, para que você não infligisse. Então, eles estavam encerrados, guardados ali, até que a fé, isto é, esse momento da revelação de Cristo acontecesse, até, está falando de período, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Aí no verso 24 ele vai dizer assim, assim a lei foi o nosso tutor até Cristo. Então, durante todo esse período a lei vem nos guardando, vem protegendo, é isso que ele está dizendo, até Cristo. Então, ele está falando de um momento em que essa lei acabou, terminou. A lei nos leva até Cristo, a fim de que nele sejamos justificados pela fé, conforme ele falou. É o verso 25. Agora, porém, tendo chegado à fé, isto é, Cristo já revelou, então a lei apontava e nos levava até Cristo. Agora que Cristo chegou, já não estamos mais sob o controle do tutor.
Já não estamos mais debaixo dessa custódia, já não estamos mais debaixo desta lei que nos serviu até Cristo como um tutor para nos proteger e guardar. Não estamos mais sob o controle dela. É isso que ele está dizendo claramente. Diante deste texto, então, posso sim afirmar que verdadeiramente Cristo nos libertou da lei de Moisés. Nossa justificação não está mais atrelada ao cumprimento da lei de Moisés. Não está fundamentada no cumprimento das leis morais, e isso assusta muitos pastores, das leis civis e nem das leis cerimoniais. Porque a nossa vida, ela está agora ancorada, fundamentada em Cristo. A minha salvação, ela não está mais vinculada às leis e ao cumprimento dela. A minha salvação é pela fé. Se a minha salvação estiver ainda vinculada pelas minhas obras, o cuidado de todas estas questões, sejam elas morais, civis, eu já não caminho mais pela fé. Eu estou caminhando ainda tendo a lei como uma muleta para mim. Então, Paulo é muito claro na sua fala. Esses dias assistindo um vídeo de um pastor muito conhecido, muito assistido, e ele está falando sobre este tema. E aí ele divide, dizendo que alguma lei Jesus ampliou, outra lei Jesus cancelou, outra lei não se apagou. E eu fiquei ouvindo e falei, cara, não entendeu nada que está escrito aqui, que Paulo falou. Jesus não ampliou, não apagou, Jesus não fez nada disso, eu vou entrar um pouco mais nisso daqui a pouco. Mas de fato a gente precisa entender claramente o que está escrito aqui. E é uma tendência nossa de pastores, né? Nossa mesmo como cristãos, você que está aí, de nós tentarmos preservar essa lei, porque no fundo a gente se sente seguro, sabendo que existe uma lei ali que vai dizer para nós, não seja fofoqueiro. Se não tiver, eu vou ser fofoqueiro. Eu preciso que alguém diga para mim não ser fofoqueiro. Eu preciso que tenha leis estabelecidas. E a gente vai entender que a vida do Espírito é a vida sem lei. É a vida da liberdade plena. Mas daqui a pouco eu vou falar algo para vocês que vai contrariar só um pouquinho essa frase que eu acabei de dizer, que vida no Espírito é a vida sem lei. Mas eu chego lá. Eu primeiro preciso que você entenda isso. Nós estamos falando de uma lei de Moisés. Nós estamos falando de lei de homens. Então eu vou caminhar um pouquinho mais com vocês. Em Cristo, o Espírito nos liberta do sacerdócio de Arão. Então eu sou liberto dessas leis que foram estabelecidas por Moisés. Dentro dessas leis, inclui o sacerdócio de Arão. Quando nós estudamos hoje, e você fizer teologia, você for estudar, você vai encontrar a lei de Moisés dividida, a lei cerimonial, civil, moral, mas não era assim. A lei de Moisés era um grande pacote que todo mundo tinha como a regra de Deus e a lei de Deus. Então nós precisamos compreender que a lei de Moisés, ela estabeleceu um modelo de adoração totalmente dependente do ministério sacerdotal de Arão. De onde se origina então o ministério sacerdotal levítico. O modelo de adoração entregue por Moisés também era dependente de um espaço físico. Tabernáculo, depois mais tarde o templo. De um lugar geográfico. Conforme nós podemos ver em Hebreus, capítulo 9, versículo 1. Eu convido você a abrir, para que você acompanhe aquilo que eu estou aqui dizendo. Hebreus, capítulo 9, verso 1. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração. E também um tabernáculo terreno. O autor de Hebreus está nos mostrando então que aquela primeira aliança, conforme eu falei, ela tinha toda, uma regra que precisava ser cuidada de uma forma muito intensa, muito zelosa, até mesmo para não despertar a ira de Deus, e o sacerdote, por exemplo, morrer lá dentro
Tinha até uma cordinha, né, que o sumo sacerdote entrava, só ele entrava lá, ninguém mais podia entrar no Santo dos Santos. E se ele entrasse com pecado, já era. Aí só puxava a cordinha, já vinha um homem lá. Então, era muito sério aquele momento. Mas Jesus cumpriu a lei em sua totalidade. E ao cumprir a lei, ele pôs fim a essa primeira aliança estabelecida por Moisés, com suas regras de adoração e dependência total de um espaço físico. Ele estabeleceu uma nova aliança por meio de seu sangue. E ao estabelecer uma nova aliança, ele estabelece uma nova lei, e depois nós vamos chegar nessa nova lei. Quando nós celebramos a ceia, nós fazemos isso todo mês. Nós falamos disso, que Jesus estabeleceu uma nova aliança. Mudou. E é interessante esse fato. O livro de Hebreus, ele faz um paralelo do sacerdócio estabelecido por Moisés em Arão e do sacerdócio de Jesus. E segundo o autor de Hebreus, o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio de Arão. O autor de Hebreus mostra que o ministério sacerdotal de Arão se encerrou em Jesus. E um novo ministério sacerdotal se iniciou com Jesus. Podemos então dizer que Jesus substituiu definitivamente o sacerdócio levítico estabelecido por Moisés em Arão. Quando você ouve a história da mulher samaritana, uma das coisas que nós temos logo em mente, que o próprio Senhor Jesus logo disse para ela, que chegaria o dia que vocês adorarão em espírito e ver, não é mais num templo. Por quê? Porque estava mudando. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Toda mudança de ministério sacerdotal provoca uma mudança de lei. É o que o autor de Hebreus vai falar para nós agora aqui, em Hebreus 7, 12. Então está escrito assim, olha, pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Isso significa que o período da lei de Moisés se encerrou com o início do ministério sacerdotal de Jesus. Houve uma mudança de ministério sacerdotal. Não é mais agora o ministério de Arão, agora é o ministério sacerdotal de Jesus. Então, se houve uma mudança desse ministério, segundo o próprio autor de Hebreus, houve uma mudança de lei. A lei de Moisés cessa, acabou, foi cumprida em Cristo. Agora foi estabelecida uma nova aliança, um novo sacerdote, e agora uma nova lei é estabelecida. A lei de Moisés tinha prazo então de validade. Moisés anunciou isso. Moisés já havia dito isso a respeito de Jesus quando ele viesse, muito antes de Jesus se manifestar em carne. Conforme nós podemos ver em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. Moisés está instruindo o povo, e ele fala as seguintes palavras ao povo de Israel: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Grava na sua Bíblia, arrisca aí, profeta como eu. E aí ele diz, ouçam-no. A expressão, um profeta como eu, ela não está aí à toa. Ele está falando de um profeta semelhante a ele. Significa que Deus levantaria um profeta entre os israelitas com a autoridade que Moisés, e somente Moisés, teve de legislar. Nenhum outro profeta foi como Moisés. Nenhum outro profeta pôde mexer ou alterar qualquer coisa da lei. Somente este que agora vem. E aí ele fala, ouça ele agora. Por quê? Porque vai vir uma nova legislação. Vai mudar. Então, Moisés já sabia que tudo que ele havia feito de legislação teria o seu fim. E um novo profeta viria. E esse profeta agora precisava ser ouvido, um profeta como eu, com poder de legislar, um poder de trazer uma nova regra, né? Uma nova norma e condutas de vida. E essa é a marca dessas palavras, porque a grande diferença de Moisés para qualquer outro profeta foi essa. Foi o fato dele legislar para a nação de Israel. Então ele está referindo a Jesus dessa forma.
E a gente percebe nas falas de Jesus, constantemente, esse poder de legislar. Ele estava querendo dizer ao povo de Israel, através daquelas falas, que ele era o profeta que Moisés falou. Você lê, por exemplo, em Mateus, no capítulo 5, depois você pode fazer isso. Várias vezes Jesus dizendo: vocês ouviram o que foi dito pelos seus antepassados? Aí Jesus volta e diz: mas eu lhes digo. Porque ele tinha autoridade de legislar, ele tinha autoridade para também trazer nova revelação sobre aquelas leis que haviam dado, entregues por Moisés. E ao ponto então de que num determinado momento, quando ele já sabia que estava próximo de morrer, de ir para a cruz, ele reúne os seus discípulos e vai dando várias instruções, até que ele estabelece um novo mandamento. Agora eu estou dando um novo mandamento. Quando ele dá um novo mandamento, ele não está fazendo um acréscimo aos velhos mandamentos, ele não está dizendo: olha, eu estou acrescentando um artigo no mandamento. Ele está dizendo: acabou aquele mandamento, novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então nós não temos a lei, mas nós temos uma nova lei. E essa lei espiritual, essa é uma lei que nós não podemos jamais esquecê-la e descartá-la. Assim como Moisés falou, a gente deve aqui ouvir o que o profeta Jesus disse, né? Ouvir o que o Filho de Deus disse, ouvir o que Jesus está falando. Novo mandamento vos dou. E a gente precisa então entender isso. A orientação lá de Moisés para o povo israelita é para que eles dessem ouvido a esse profeta, a Jesus. Entretanto, eles rejeitaram a Jesus, o crucificaram. Jesus, ao ser crucificado, pagou o preço de nossos pecados. Sua justiça foi então imputada, atribuída a nós, pecadores, e pela fé nós nos apropriamos dessa verdade e passamos então a ter um livre acesso a Deus Pai. Este novo sacerdócio rasgou o véu que separava-nos de Deus. Começou um novo tempo, uma nova experiência com Deus, de jornada, de caminhada, nada a ver mais com aquilo lá, nada mais mudou. O véu que nos separava foi rasgado. O sagrado, que era preso em todas aquelas regras, foi rompido. E agora o sagrado vem e faz habitação em nós. Em mim, em você. O Espírito de Deus passa a habitar em nós. E nós começamos a viver uma relação agora com o sagrado. Então, Jesus estava dizendo para a mulher samaritana, já pensando nisso, que não existiria mais um templo, um lugar sagrado, porque agora o sagrado estaria conosco 24 horas, você dorme, acorda, levanta, o Espírito está em você, você vai para o trabalho, o Espírito está em você, o sagrado está em você, você se tornou sagrado agora, porque você foi envolvido na vida do Espírito. Então agora, para você adorar, você não precisa mais daquelas regras todas. Para você adorar, você não precisa de mim, não precisa de nenhum pastor. Você só precisa falar com Deus. Simples assim. Para você adorar, você não precisa ter um horário de culto para estar aqui. A sua vida agora é adoração plena e completa, porque onde você vai, você é o sagrado de Deus. Acabou, não tenho que ir uma vez por ano até aquele lugar. Não. Você adora agora em espírito e em verdade. Isso é tremendo. Você não tem mais que sacrificar nada. Cordeiro. Não, acabou. Novo tempo, nova lei, nova aliança. E quando o Espírito de Deus habita em nós e nós habitamos na vida do Espírito, porque Ele nos faz isso, nós somos libertados de toda a lei dada por Moisés. Nós não vivemos mais sob o jugo da lei. Isto inclui toda a lei cerimonial sacerdotal que eu disse, mas também eu volto a dizer, por mais que doa no seu coração, por mais que outros pastores possam depois me chamar de herege, inclui toda a lei moral e todo tipo de lei.
todo tipo de lei. Porque agora você recebeu um novo mandamento, uma nova lei, e é única essa lei. Amar o teu próximo como Jesus amou. E essa lei é suficiente para você cumprir todas as outras leis. É isso que nós precisamos entender. Porque às vezes nós ficamos assim com medo. Não posso ter lei civil, não posso ter lei. Não. Se você entender o que é viver essa lei de Cristo, a lei do Espírito, a lei que é o amor, de amar a todos, você vai cumprir todas as demais leis. Jesus, quando disseram para ele, e ele faz uso dessa palavra, ele diz: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás? Pois agora eu digo a vocês, que se vocês já chamarem Racá, eu não quero entrar em todos esses detalhes agora, mas se chamar outro de louco, então, você já matou, você já assassinou. Ele não está, na verdade, ampliando. A gente fala assim, não está ampliando. Ele está trazendo a essência da lei. A essência dela, que é o amor. Porque se você trata o seu irmão como Racá, isto é, você, que é a ideia de desprezá-lo, você não tem amor. Se você trata o seu irmão como um louco, isto é, você ignora ele no sentido de tudo aquilo que ele... Você não tem amor. E quando Jesus fala assim, não adulterarás, tal, você olha... Quando você olha para outra pessoa e você a deseja e você a consome em seu coração, mesmo não deitando-se com ela, você não teve amor por essa pessoa, você desrespeitou aquela pessoa já no seu pensamento. Ele traz a essência do amor. Tão claro isso. Ele não está acrescentando, ele está trazendo a essência da lei. Porque aí quando ele é indagado e fala assim, Senhor, qual é o grande mandamento? Aí ele apresenta a essência da lei. 2 mandamentos. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu ser. Amarás o teu próximo como a ti. A essência estava ali, é o amor. E agora então ele está simplesmente pegando tudo aquilo e dizendo, ame como eu amei. Essa é a lei. E por que Jesus cumpriu a lei? Porque ele viveu o amor, plena intensidade. E aí ele está dizendo agora para nós, ame. E aí o apóstolo Paulo, ele compreende isso claramente. Tanto que se você depois for ler lá em Gálatas, ele vai dizer, toda a lei de Cristo se resume, ame o teu próximo. Gálatas 5, se não me falha aqui a memória, 14. Amor. Então a vida no Espírito, que é a vida em Cristo, ela é libertadora. Entretanto, nós cristãos parece que preferimos nos apoiar na lei, seja ela civil, seja ela cerimonial, seja ela moral. Contudo, eu quero mostrar para vocês que existe um grande perigo na vida quando ela é fundamentada na lei. E eu quero então mostrar isso para vocês agora, o perigo da lei. A Bíblia nos ensina claramente que em Cristo nós somos salvos da ira de Deus e libertos, do jugo de toda a lei de Moisés, seja, como eu disse, ela em toda sua amplitude, moral, civil, cerimonial. Nós somos libertos em Cristo. E segundo o apóstolo Paulo, a lei de Moisés, ela era um tutor para nós. Tutor, até Cristo. Nos guardando, nos protegendo, até que Jesus fosse revelado. Uma vez que Cristo foi revelado, Paulo mesmo fala, nós não precisamos mais do tutor. Acabou, meu. Eu fui tutelado quando ainda era criança, porque eu precisava de alguém que me educasse, que me ensinasse, eu fui tutelado. E a tutela, falando em termos jurídicos, dessa pessoa comigo, ela ia até meus 18 anos. Completei 18 anos, vamos dizer assim, então, ela não tem mais um dever para comigo, uma obrigação para comigo, em nenhum aspecto, nem de herança, nem de nada. Porque é uma tutela. A lei, ela era essa tutela. Mas quando Cristo se manifestou, acabou essa relação. Não existe, não tem necessidade mais do tutor. Agora chegou Cristo. E Paulo fala sobre isso. Então nós vivemos agora o quê? O período da fé. O período da revelação de Cristo. Portanto, nós não precisamos de tutor. E veja o que Paulo vai falar então agora, voltando lá no texto de Gálatas, capítulo 5, verso 1 ao 6. Ele vai escrever as seguintes palavras,
para os irmãos que agora viviam sob a dispensação da graça e na vida do Espírito. Então ele está escrevendo para eles, e é uma advertência. A advertência dele para que eles não se deixassem mais serem escravizados novamente por um jugo. Então, eu vou ler aqui calmamente, peço que vocês prestem atenção. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, porque ele está fazendo referência à lei de Moisés ainda, Cristo de nada lhes servirá. De novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Veja que perigo é aqueles que querem viver fundamentados em lei. Ah, pastor, mas aí está falando lá da lei de Moisés. Meu querido, você precisa entender o princípio que está aqui por trás. Paulo estava ensinando aquela igreja a viver a vida do Espírito no amor. Agora, eles começam a querer viver regrado por algumas regras que estavam sendo ensinadas por uma religião, a religião de Moisés. Os judaizantes estavam vindo ali e infiltrando-se no meio deles e fazendo isso. Mas a gente precisa entender o princípio que está aqui. Porque a gente às vezes pensa, mas a lei de Moisés... Vocês que procuram ser justificados pela lei, caíram da graça. Olha que coisa, perderam a fé. Perderam a salvação que Cristo deu. Vocês vão ser condenados pela lei. Paulo está dizendo isso. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos, pela fé, a justiça que é a nossa esperança. Pois é mediante o Espírito, é na vida do Espírito, que nós aguardamos pela fé, a justiça que é a nossa esperança. Aguardamos pela fé. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum. Mas sim, a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. A fé não atua pela obediência a leis. A fé atua pelo amor. A vida em Cristo, imersa no Espírito, é vida plena em liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Conhecereis a verdade, verdadeiramente sereis livres. Também está escrito isso. Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. João 8,36. O texto aos Gálatas é uma exortação do apóstolo Paulo para que eles não mais se submetessem à lei de Moisés, que era a lei que estavam tentando impor sobre eles, tanto em sua dimensão cerimonial, civil e moral. Mas às vezes, muitos tentam impor sobre nós outras leis e te transformar da mesma forma em escravos de leis. E você precisa compreender isso, que se você quer viver a vida do Espírito e na liberdade que Cristo deu nesta vida, você não pode se subjugar, não pode se deixar ser escravizado por jugo algum, por lei alguma. Eles não deveriam mais viver tendo nenhuma lei como orientadora, como muleta para estabelecer suas condutas morais, as suas condutas de vida. Pastor, o senhor está dizendo então que a gente deveria cancelar todas as leis do país? Vamos pegar a Constituição e rasgar? Não, eu não estou falando isso, porque infelizmente tem muitos que ainda não vivem no Espírito. Paulo diz, vivei no Espírito e andai no Espírito. Mas tem muita gente que não vive no Espírito, não anda no Espírito. E eles precisam dessa lei tutora para ficar, sabe, sendo bonzinho, não passando dos limites. Por exemplo, existe uma lei que você pode ouvir som alto ou fazer barulho até as 22 horas, não é assim? Lei do silêncio. Então, como eu sou um bom crente em Cristo, eu posso colocar um louvorzão com a caixa virada lá para o meu vizinho, bem alto, até as 21h59, aí eu desligo, não pequei. Se você está vivendo, querido, por isso, tutelado por uma lei, você não está vivendo o Espírito, porque na lei do Espírito, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai falar assim para você, desliga o som. Não, mas eu quero que o meu vizinho, eu vou evangelizar ele à força.
o Espírito vai dizer, desliga o som. Porque se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você não quer que o teu próximo liga para você aqui, o chitãozinho chororó, e você tem que ficar ouvindo o dia inteiro até as 10 da noite. Você quer descansar, não consegue porque ele ligou. Você quer, não posso. Você não precisa de uma lei disso, porque o próprio Espírito vai te levar a isso, porque Ele quer que você viva o amor, então Ele vai te ensinando a amar. Então a gente aprende a viver o amor. Você não é guiado porque tem uma lei que estabelece para mim que eu tenho que ser bom. Não, eu sou bom porque o Espírito Santo está operando em meu ser e me leva a fazer isso. Eu não preciso de uma lei para isso. Eu não preciso de uma lei que diga para mim que eu tenho que tratar bem uma pessoa negra. Eu tenho que tratar porque ela é filha de Deus, comprada, lavada pelo sangue de Cristo, e o Espírito de Deus vai impulsionar isso em mim. Eu não preciso de uma lei para dizer que eu preciso tratar bem um homossexual. O Espírito de Deus que habita em mim faz isso. Ele ensina a nós vivermos a vida de Cristo. Eu só preciso dessa lei. Mas quando nós começamos então a estabelecer leis entre nós para vivermos, nós perdemos e podemos cair da graça, porque nós estamos vivendo debaixo de tutela. E aí eu estou vivendo sempre no limite, né? Mas eu não só liguei 1 hora o som para perturbá-lo. Vocês percebem o que eu estou falando? Percebe o perigo da lei? Será que para você parar no sinal vermelho, você só vai fazer isso porque você tem medo de receber uma multinha? Então, se não tiver multa, eu passo nisso. Você vive assim, você não está entendendo o que é vida no Espírito. Você não entendeu. Eu só vou me submeter a uma autoridade governamental se tiver uma lei que diz que se eu fizer algo eu vou ser preso. Então eu me submeto por medo. Eu faço aquilo por medo. Eu só dou o dízimo se o pastor falar para mim que é lei dar o dízimo. E não é, tá? Mas se o pastor falar que é lei eu dar o dízimo, então eu dou o dízimo. Porque, ou senão o pastor vai dizer para mim assim, não, se você der o dízimo, as janelas do céu vão ficar abertas e você vai, então eu vou dar o dízimo porque eu quero ganhar de Deus. Não é, querido. Se você está vivendo dessa forma, você não está vivendo no Espírito. Sinto dizer para você, você está vivendo plena carnalidade, uma religiosidade. Porque o que vai me mover aqui a trazer um dízimo é o amor que eu tenho por Deus. Mas precisa dar... Não precisa mais dar o dízimo. Deixa eu já deixar isso claro para vocês. Você não precisa mais dar dízimo. A lei também acabou, faz parte disso. Mas pastor, como é que a gente... Deus nos ensina o seguinte. Agora eu dou o dízimo por amor. Poxa, mas Abraão precisou de alguém para dizer para ele dar o dízimo para Melquisedeque? Ele tinha uma lei para ele dar um dízimo? Não tinha lei. Por que ele fez? Porque ele foi movido pelo Espírito. Será que nós nunca vamos conseguir viver no Espírito, andar no Espírito, movido pelo Espírito? Será que nós sempre vamos precisar ter leis e regras para que a gente possa tentar fazer as coisas certas? Mas você quer viver assim? É isso que você quer viver? Debaixo dessa lei, sendo tutoriada por uma lei? E aí Deus vai chegar e vai te dizer assim, você não cumpriu isso aqui da lei, você não cumpriu porque você quis viver pela lei. Não é assim que Paulo está dizendo? Vocês vão cair da graça. A única lei que tem que reger nossas vidas como cristão é a lei de Cristo que Ele falou. E essa lei, como eu disse, ela vai fazer a gente viver tudo que precisa ser vivido. Eu vou aprender a amar. Então, se você ainda não consegue amar da maneira correta, pede para o Espírito te ajudar. Porque o amor de Cristo, segundo o próprio apóstolo Paulo escreve em Romanos, é derramado em nossos corações. O texto, ele quer nos ensinar esta verdade. A lei de Moisés, aí voltando para a lei de Moisés, ela só tem valor para aqueles que não estão em Cristo. Para ajudá-los, então, o quê? A frear o pecado inerente do ser deles. Mas ela não vai salvá-los. E assim também as demais leis que estão por aí no Estado, as nossas leis atuais que regem sobre nós, elas não vão nos salvar. Elas servem exatamente para aqueles que não têm Cristo.
É para aquele cara que gosta de ser rebelde. Eu vou passar no vermelho, mas daí ele toma o quê? Uma multa, né? Aí ele pensa, pô, mas eu vou ter que tirar o dinheiro do bolso. Aí ele só para por causa da multa, não é por causa de uma atitude de coração. É aquele cara que se você não falar para ele que, poxa, deixa o teu vizinho dormir, cara, depois das 10, ele não deixa. Ele acha que o mundo é dele. Então ele liga lá o sonzão dele lá e vamos cantar. E o vizinho que cante junto lá, porque ele não vai desligar mesmo. Então, ele precisa de uma lei que impeça ele de continuar com aquele som ligado, para que o outro possa dormir. Aí você tem que ligar lá para a polícia, chamar a polícia para ir lá. Será que nós cristãos precisamos disso? Será que nós não somos capazes de ouvir o Espírito falar para nós? Falar, olha, para com isso, você está ferindo o teu irmão. Para com isso, teu vizinho está, não sei. Trata com amor. Não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Que esse é o perigo de vivermos apoiados em leis. Quando a gente não percebe, nós já viramos religiosos. Nossas ações, nossas atitudes estão todas baseadas não mais no amor. E aí aquele primeiro amor, já foi. Você só vive agora na regra. É a regra isso, é a regra aquilo. Você perdeu o primeiro amor. Você perdeu a ação do Espírito na tua vida. Você perdeu aquele impulso que vem de dentro, que é o Espírito Santo te levando sempre a se doar pelo outro, a viver pelo outro. Paulo fecha estas palavras do verso 6, afirmando que em Cristo, né, na vida imersa no Espírito, nem circuncisão e nem circuncisão tem efeito algum. O que ele está dizendo é que nem aqueles que se apoiam na lei, e nem os que vivem sem lei, podem se salvar. Isto é, também não é uma vida anarquista. Eu vou ver do jeito que eu quero. Não, porque eu também não estou vivendo a lei de Cristo. Então, uma lei foi tirada, mas uma nova lei foi estabelecida. Uma nova lei. E essa lei, ela abrange muito mais do que a outra lei. A vida no Espírito nos liberta, sim, de toda a lei. Mas ela exige de nós que vivamos a lei de Cristo por amor. Olha que coisa. Você agora é chamado para viver ali por amor. Entenda o que eu vou dizer agora. Por que é por amor? Porque se porventura Jesus chegasse para mim e falasse assim, Cornélio, senta aqui no tablado agora um pouquinho que eu vou conversar com você. Aí eu olhasse para Jesus, vou sentar, mas dentro do meu coração eu não sentei. Não valeu nada. Porque ele vê o nosso coração, ele enxerga dentro de nós. Com Jesus não tem essa coisa, né? Se fosse, né, o pastor Décio chegasse para mim e falasse, Cornélio, senta no tablado, eu quero conversar um pouquinho aqui com você, olho a olho. E eu sentasse mais dentro de mim, eu estou em pé, nem na minha rebeldia, ele não ia ver, ele ia só ver o que? Eu sentado. Mas Deus não, Deus vê o meu coração. Com Deus você não engana, querido. Com Deus não tem essa coisa. E aí, o sentar não valeu nada. Eu obedeci, mas dentro de mim eu não me prostrei à vontade dele. Então Deus olha para mim, como ele olhou para o fariseu, e ele vai dizer, hipócrita. Você é hipócrita. Você faz uma coisa, mas teu coração fala outro. Teus lábios me louvam. Assim que ele falou, profeta? Mas teu coração. Você traz o dízimo aqui. E na hora que você entrega e deixa cair lá o envelopinho, ainda você fala assim dentro de você. Eu precisava desse dinheiro. Meu querido, não traga mais. Você está livre disso. Você está livre. Eu estou falando aqui para você a Bíblia. Você está livre. Agora, se você ama Deus de verdade, você vai fazer isso por amor. E você não vai trazer só seu dízimo. Você vai fazer mais do que isso. Você vai dar por inteiro a Deus. Deus quer amor de verdade. Por isso, Ele nos dá liberdade. É por isso que Ele diz, adorarão em espírito e em verdade. É verdade, tem que estar nisso. O dia que você for trazer uma oferta aqui, e a gente deveria dar só oferta,
Mas você quer chamar a tua oferta de dízimo? Beleza, chama de dízimo. Se você quer continuar dando os 10%, faça isso. Você vem e põe o teu dízimo aqui, teus 10%. É a tua oferta, aos olhos de Deus. A tua fidelidade. Mas faça de coração. Porque, na verdade, Paulo depois instrui a igreja. Você vai ver que não fala, mas ele instrui. Dê o quanto você propor no seu coração. Mas dê com alegria. Dê com alegria. E se você traz aqui, sem isso, sem essa liberdade, sem esse amor, sem essa alegria, não faça. Não esqueça das palavras do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse na língua dos anjos, ainda que eu falasse na língua dos homens, sem amor, querido, ainda depois ele termina esse versículo, que coisa linda que ele fala, ainda que eu queime o meu corpo em prol de alguém, mas se não houver amor, de nada valeu. Porque a lei de Cristo é a lei do amor. Aí ele olha para dentro de você e viu que não teve nada de amor nisso, não teve entrega. Querido, está errado. Porque ele só vai receber aquilo que é feito em amor. A relação com ele é essa relação amorosa. Por que o Espírito Santo guia, caminha com a gente? Porque tem uma relação conosco, verdadeira, de amor. Onde eu me dou para ele. Ele não vai invadir teu ser, vai te arrebentar. Ele vai vindo com amor. E você vai retornando para ele isso, e ele vai cada vez mais em você e você nele, vivendo uma relação de amor. A vida no Espírito é a experiência na lei de Cristo. Nós não estamos livres para vivermos segundo as nossas paixões, não é isso. E aí erra, né, aqueles da teologia liberal, né, porque eles entendem uma parte, mas aí eles não compreendem a outra parte. Né? Você acabou a lei? Acabou, legal. Não, mas tem uma nova lei estabelecida. Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 2, está escrito assim, olha, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, porque foram nascidos, como nós falamos hoje pela manhã, em Cristo, e o Espírito de Deus habita em vocês, deverão restaurá-lo com mansidão. Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, não é para ser expulso. Vocês deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. O ato da restauração de um pecador, segundo Paulo, aqui dentro deste contexto, leva os crentes a cumprirem a lei de Cristo. É um ato de amor para com aquele que está em pecado. Jesus, quando estava lá falando aos seus discípulos, eu vou citar, eu já disse a vocês, João 13, se depois vocês quiserem olhar, 34 ou 35, são esses dois versos. Ele diz assim, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. As pessoas não vão saber que você é discípulo porque você dá o tiro, porque você obedece regras. Elas vão saber que você é discípulo se você amar de fato e verdade um ao outro. É isso que vai fazer que você seja visto como um discípulo. E eu quero dizer para você uma coisa, embora a lei de Cristo pareça menos rigorosa, né? Afinal de contas, por exemplo, para você adorar naquele templo de Moisés, aí você tinha que levar o animalzinho, aí o sacerdote colocava o animal no altar, ele ia lá e cortava o animal, sangrava, aí aspergia em você o sangue, tinha todo um ritual, né, para serem feito, e aí hoje a gente não tem mais ritual, porque a gente está nessa liberdade do Espírito, mas ainda assim essa lei ela é mais exigente do que aquela, e de que qualquer outra religião aí que tem, porque ela não quer só uma mudança dos nossos comportamentos morais, ela quer uma mudança do nosso homem interior. Ela exige de nós não apenas joelhos prostrados, mas corações prostrados. Viver o amor como Cristo nos amou exige uma renúncia completa do nosso ser. O amor se torna então a régua que vai limitar nossas ações, as nossas falas. Porque eu nunca vou querer falar ou fazer algo para o outro que eu também não gostaria que fizesse comigo. Jesus fala isso, regra de ouro, né, que a gente chama. Né? O amor.
Então o amor começa, aí o Espírito Santo começa a mexer comigo. Eu vou aprendendo a viver na liberdade. Eu não preciso mais de olhar para o tutor, né, para a lei. Eu não preciso que alguém fale para mim que você não pode passar no vermelho. Se você passar, você vai tomar multa. Não, eu já entendi que se eu passar no vermelho, eu posso atropelar alguém. Se eu passar no vermelho, eu já feri o coração de Deus, porque Ele diz que eu devo obediência à lei e aos governos que foram estabelecidos. Então, se eu amo a Deus, eu não vou ferir o coração de Deus. Não vou passar no vermelho. Eu começo então a compreender essas coisas. Eu não vou ligar meu som alto para ficar incomodando o meu vizinho. Ele quer assistir o time dele cair para a segunda divisão, aí eu ligo o som alto, atrapalhar ele. Não, deixa ele assistir, né? Eu vou ficar na minha. Quer dizer, a gente começa a amar as pessoas. Esse é amor. Essa é a vida do Espírito. Simples. Só isso, ame. Ame. Esqueça todas as outras. Tira tudo isso. Ame, deixe o amor fluir dentro de você. Deixe transbordar por Deus, pelo teu próximo. Muitos leem as palavras de Jesus como se Ele estivesse impondo para nós leis no sentido de querer nos punir. Não. Jesus quer que a gente viva da mesma forma que Ele vive a relação com o Pai, com o Espírito. Uma relação de amor. É interessante que você lê a Bíblia. O Pai honra o Filho honra o Pai, o Espírito honra o Filho, eles querem honrar o Espírito. E todo mundo vivendo uma relação, né? A trindade de amor. É assim que eles querem que a gente viva. Nessa liberdade. Mas aonde a gente aprende naturalmente a se doar para o outro, fazer pelo outro. Sabe quando você chegar ali, por exemplo, e o Ministério de Missões está vendendo pastel, tem o último pastel, e aí você vê que o irmão do lado está doido para comer aquele pastel, mas você chegou primeiro, aí você compra o pastel e fala, eu quero te dar. Amor. A gente precisa aprender a viver no amor. E é interessante que Paulo fala isso, a fé opera no amor. Eu vou ler então agora Gálatas 5, 13 e 14. Está escrito assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Sirvam mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Deus não aceita uma relação com Ele que não seja fundamentada no amor. Por isso Ele te dá liberdade. Assim como deu ao filho pródigo. O filho não queria ficar na casa com o pai. Não, você vai ficar aqui, moleque. Não. Você quer ir? Eu quero. Tá. Liberou o filho. Quando o filho caiu em si e ele desejou viver a relação de amor com o pai acolheu e abraçou aquele filho. Ele não quer uma relação que é baseada na obrigação, no medo. Onde você, muitas vezes também é colocado em situações que você não pode dizer não. Se eu falar não, aí Deus vai ficar bravo comigo. Ele não quer isso de você. Ele quer uma relação de amor, de entrega, de verdade. Ele conhece o coração. Ele vê aquilo que está motivando de fato as suas atitudes, as suas falas, as suas ações. Ele sabe. Não tem como esconder. Não se vive com Deus tentando ser o que não é, porque você vai ser hipócrita aos olhos dele. O Espírito Santo quer viver em comunhão com você. Ele quer interagir com você. Mas ele quer viver isso baseado não em regras e leis. Ele quer viver isso baseado numa relação pura de amor com você. Interagindo, conversando, te ajudando, te guiando. E ele vai te guiar a toda a verdade. A uma vida de santidade. Uma vida de serviço ao próximo. De renúncia de si mesmo. E de experiências extraordinárias com Jesus. Então eu tenho um desafio para você nessa noite.
Meu desafio é: se lance na liberdade da vida do Espírito. Pois onde o Espírito está, há liberdade. Renuncie o viver debaixo de qualquer lei. Renuncie a agir por medo, por constrangimento daquelas pessoas que ficam te forçando a algo. Renuncie a viver debaixo de regras comportamentais e morais impostas, sem que o teu coração se prostre àquilo. Comece a viver guiado pelo Espírito, na liberdade do Espírito, mas viver de fato, como nós falamos aqui, o amor, aonde você também se preocupa com o outro. Lembre-se do que está escrito. Por isso que o amor nos faz viver toda a lei de Deus. Por quê? Porque eu não posso viver de maneira, por exemplo, que eu me torne escândalo também para vocês. Porque se eu me tornar escândalo, Jesus falou assim: ai daquele que fizer um desses pequeninos tropeçar, melhor que ele fosse colocar uma pedra no pescoço e se atirar no abismo. Então, a lei do amor, ela me faz isso. Ela vai fazendo com que eu cuide daquilo que eu estou fazendo, do que eu estou falando, como estou agindo. Por quê? Porque eu não quero ser tropeço para ninguém. Nós não podemos. Jesus falou: ai daqueles que fizer tropeçar nos pequeninos. O amor vai fazendo isso com a gente. Por quê? Porque o Espírito vai nos conduzindo dessa forma. Você não precisa daí de uma regra para isso. O Espírito te faz isso. Ele te leva a essa vida. E eu acho isso tão maravilhoso. Então não construa a sua vida apoiada nas leis dos homens. Não faça delas um aio, nem um tutor para suas decisões, escolhas. Aprenda a conversar com o Espírito Santo, ouvir a voz dele. Deixe ele te guiar, deixe ele te conduzir, para que você vai tomando as decisões orientadas por ele. Os que vivem imersos na vida do Espírito, vivem na liberdade do Espírito, mas andam no Espírito. Andam, não na carne, andam no Espírito. Então são guiados pelo Espírito. Estes morrem para si, para que Cristo viva neles. Como o apóstolo Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Em amor se sujeitam à lei de Cristo. Tudo o que fazem está sendo feito baseado no amor. É o amor que dirige a vida deles. É o amor. Esse é o desafio que eu quero dar a você. Que você comece a viver no Espírito, andar no Espírito, viver a lei do amor. Os que vivem no Espírito fazem o bem, porque amam a Deus e amam o seu próximo. Não porque é uma obrigação, não porque tem medo, não porque um pastor os constrange a fazer aquilo, mas porque eles amam a Deus. O amor a Deus os leva a amar o próximo. Se lance nessa vida do Espírito, viva no Espírito, ande no Espírito, seja livre para amar como Cristo amou, por meio do poder do Espírito Santo. Eu quero convidar você a fechar os olhos.